turma boa! Estamos começando o terceiro episódio do Rolim Talks, o seu podcast que fala sobre vendas, gestão de pessoas, negociação e lideranças. Toda semana um novo episódio para você aprender cada vez mais com as principais referências do Brasil nos temas e edificar a sua carreira pessoal e também profissional para se tornar sempre um profissional melhor, mais capacitado, com mais objetivos, mais sonhos, mais ambição, mas principalmente saber o caminho das pedras para chegar onde você quer. Agradecendo aqui no Rolling Talks também, claro, @Cestaria Porto Alegre. Então siga no Instagram, @Cestaria Porto Alegre, onde você encontra presentes para os momentos mais especiais e para as pessoas mais especiais da sua vida. Sem mais delongas, deixa eu apresentar o meu convidado de hoje, Diego Cândido, diretor da Estácio Porto Alegre. Diego, seja muito bem-vindo ao Rolling Talks. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. E espero aí que a gente tenha uma conversa onde eu também possa contribuir aí com os teus ouvintes e quem nos acompanhar, né? Com certeza, e certamente terá muito a acrescentar, Diego. E já te explicando um pouquinho ainda mais sobre o nosso podcast, toda vez que um episódio está chegando no final, eu faço uma pergunta para o nosso convidado para conectar com o convidado do episódio seguinte, para que a gente mantenha um storytelling muito grande para todo mundo que está em casa, sempre enxergar que aqui a gente traz dicas e opções para as pessoas colocarem em prática nas suas vidas e de fato entenderem que o Rolling Talks está aqui para ajudar. E a nossa convidada do antigo episódio, a Carol Mocinho, o último assunto foi claramente sobre a importância do conhecimento acadêmico na vida profissional. E é com esse tema que eu quero começar contigo hoje, mantendo essa nossa conexão de episódios aqui do Rolling Talks. Diego, tu que é administrador, que tem MBA, que tem uma vida acadêmica muito grande, hoje é diretor da Estácio Porto Alegre. Qual o grau de importância da vida acadêmica no profissional que hoje está entregue no mercado? Bom, olha, Lucas, eu acho que vale só talvez um tópico antes com relação à educação, ensino superior e à carreira. A educação e o ensino superior vêm da ciência, né? A ciência é o que dá a base para todo o processo de formação do profissional que sai do ambiente acadêmico. Então, qualquer área de formação que tenha dentro da academia tem uma ciência por trás. Pega a área da saúde, né? A ciência da saúde está aí se desenvolvendo cada vez mais e assim por diante. Então, todo profissional que vai para o mercado, ele tem na sua formação acadêmica o uso da ciência. Então, eu acho que esse que é o primeiro caminho que eu penso assim, a educação ela faz parte de um processo que vem sendo construído há muito tempo. A ciência ela se aprimora e toda vez que ela se aprimora... Cada vez mais, né? Sim, e cada vez que ela se aprimora, os profissionais também se aprimoram mais. Né? Um exemplo clássico, pegar a área do direito, por exemplo, todas as atualizações que há na ciência do direito devido às mudanças da sociedade, a mudança do perfil sociológico, tudo isso atualizam as leis para que a sociedade fique cada vez mais protegida pelo seu sistema judiciário. A área da saúde pega as últimas evoluções de vacinas, desenvolvimento de novas drogas, tudo isso ajuda com que a população viva mais. Então, eu acho que é esse o grande tópico. Esse processo de mutação ele é constante, né, Diego? Ele é diário. Dentro da academia. Isso, ele é diário. Hoje, enquanto a gente está aqui, quantas outras pesquisas não estão sendo desenvolvidas? Algumas, por vários motivos, não vão ter a sua eficiência comprovada. Mas em outras vai ter, de fato, uma utilidade que aquilo vai ter que ser apresentado nos bancos das instituições de ensino. Então, a instituição de ensino ela é um organismo vivo também. Ela é um organismo que a cada dia surge um assunto novo. Então, pegar um exemplo, eu esse semestre dou aula lá no curso de administração. Essa semana a gente conversava sobre um assunto que já é tratado há muitos anos, com relação, por exemplo, à comunicação interna nas empresas. E a gente tem que trazer casos atuais, porque todos os dias surgem novas formas de comunicação, novos canais. E a comunicação, ela é tudo, né, Diego? Ela é tudo, né? Ela é absolutamente tudo. A gente conversa muito sobre isso, né? Pega a pirâmide tradicional de estrutura organizacional.
A comunicação ela vem de cima para baixo, mas ela também tem que ela tem que sair de baixo e para cima também. Com certeza. E para os lados, né? Então, imagina, o processo de comunicação sofreu quantas mudanças nos últimos anos? A pegar, por exemplo, os emojis, que era o que a gente conversava, né? A gente conversava na turma ali. O pessoal, antigamente, a gente mandava um obrigado, depois isso foi abreviado para um TKS e agora é simplesmente um joinha, né? Então, imagina, é o mesmo processo de comunicação, mas com um código diferente. Então, a ciência, a ciência, o processo de formação da comunicação, precisa entender que esses mecanismos de se comunicar mudou. Né? Então, é um processo que ele é muito vivo, vamos dizer assim, a comunicação e a própria ciência da comunicação, né? É o caminho hoje porque pensa na velocidade com que as coisas acontecem. Então, um erro de comunicação interna na empresa pode ocasionar em perda de valor, em perda de dinheiro, em uma série de outras rupturas que podem acontecer. E isso de fato acontece, né? Tu acabou de trazer um exemplo claro, né? E aqui, como é um caso público, a gente não precisa ter nenhum receio de falar sobre as lojas americanas. Quando saiu a notícia nos principais veículos de comunicação nacional sobre o rombo das lojas americanas, naturalmente as ações dessa empresa. Exatamente. Então, assim, muita coisa acontece justamente através da comunicação. Sim. E a importância que isso traz. Mas eu quero saber de ti, Diego, e falo com muito orgulho que sou ex-aluno da Estácio, me formei no curso de Direito na Estácio, entrei no ano de 2011 e saí no ano de 2017 ou 18, agora não me falha a memória, mas foi por lá. E foi uma longa e extensa jornada, tranquei por 2 vezes por dificuldade financeira, e recentemente estive dando uma palestra lá para os novos alunos e contei um pouco da minha história, e é impossível a gente não voltar para aquele momento onde uma noite de sexta-feira, sentado numa cadeira, estudando ética, ou estudando direito constitucional, onde tudo era um sonho, para que a gente tivesse uma vida melhor. Não só individualmente, também como família. E eu tenho certeza que tu, na posição que estás hoje, e com todo o conhecimento acadêmico que tu tem, como é conviver com essa pluralidade de pessoas e sonhos todos os dias e saber que tu é responsável por isso também? Eu também sou egresso da Estácio Porto Alegre, me formei em administração ali. Então, hoje eu ainda tenho, acho que esse desafio a mais, essa responsabilidade. Me formei em administração ali, então a minha alma mater também é o local que eu trabalho hoje. Então, eu acho que o desafio que eu tenho todo dia é tentar levar o nome da instituição cada vez mais adiante, até porque eu saí daqueles bancos ali também. Mas, voltando à tua pergunta, o processo, ele é para a gente entender assim, né, como que eu percebo. A educação, ela é um serviço, assim como todos os outros serviços. Mas a grande diferença é que, por exemplo, quando tu vai no barbeiro, tu estás usufruindo de um serviço, mas tu fica sentado na cadeira ali, ele faz todo o processo sozinho, tu levanta e vai embora. Cerca de 40 minutos ali está resolvido, né? Agora, no processo de serviço de educação, tu não pode agir dessa mesma maneira. Se tu chegar ali, ficar 4 horas parado e ir embora, não teve ganho. O processo de educação, ele é um serviço, mas ele exige uma contrapartida muito grande, que são as renúncias, talvez, de final de semana, dormir menos horas por dia porque tem que fazer resenha, trabalho, porque tem que estudar para uma prova, e o principal, que é compreender os assuntos que estão sendo tratados em sala de aula. Então, a educação, ela é um serviço que depende muito do próprio usuário. Então, esse que eu acho que é o primeiro ponto. E, às vezes, por vários motivos, os alunos, quando entram, não se dão conta ou não se preparam para esse momento de que eles vão ter que ficar ali, enquanto estão sentados, com o cérebro fervilhando conhecimento também. Com certeza. Cruzando com a realidade deles, sendo crítico a ponto de questionar se aquilo faz parte mesmo, se está correto, ou mostrando um ponto de vista contrário. Então, o processo de formação, ele é um caminho de mão dupla, onde a instituição fornece os professores, garante o currículo, mas o aluno precisa aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que tem. O segundo desafio, eu acho que é por conta da relação de longo prazo.
Diferente de um serviço aéreo, por exemplo, que a gente vai voar para São Paulo, fica ali 50 minutos na aeronave, volta depois e fica mais alguns dias ou meses sem voar. O serviço não é realizado diariamente. Sim. Na instituição de ensino é uma relação de 4 ou 5 anos, no mínimo. No caso de quem tranca ou de quem tem alguma situação, esse serviço se prolonga Claro, mais. eu acho que deve ter alguma estatística disso, não tenho a menor dúvida, né? Até porque as instituições de ensino também trabalham com o processo de venda, né? Da venda dos cursos e tudo mais. Mas eu acredito que a imensa maioria, e aí aqui é puramente achismo, né, Diego? A imensa maioria em algum momento tranca, né? Tranca. A evasão escolar é muito grande no Brasil. Ela é uma taxa ali de aproximadamente 50%, dependendo do curso e dependendo da instituição também. Então, metade do que entra possivelmente não vai concluir o ensino superior, por N motivos, né? Questões sociais, mas também próprias questões de vocação, de não ser o curso adequado, de não ser a formação que esperava, ou caso onde a pessoa se decepciona com aquela carreira. Sim. Não é o que eu quero, não quero ser advogado, por exemplo. Sim, e acaba trocando ou acaba empreendendo. Hoje em dia, né, se discute muito se todas as profissões precisam ter uma formação. Muita gente hoje já provou que não, que apenas com o talento ali consegue ter uma carreira interessante. Claro que também a estatística disso é baixa, porque a gente sempre vê que por trás de grandes profissionais existe uma vida acadêmica. Existe uma vida acadêmica. Não, sem sombra de dúvida. Poucos vão ser, né, tipo Steve Jobs sem uma formação, ou tipo Bill Gates, que, né, vai ter esses casos que são os outliers, mas a maioria precisa ter uma formação acadêmica. Né? Com certeza, a formação acadêmica é ela que dá a base. Né? E aí eu vou confidenciar aqui pela grande experiência que eu tive na Estácio, né, lá nos anos da minha formação, porque eu me recordo que no último ano da minha graduação, eu já viajava bastante, né, para outros estados e a trabalho, e não tinha o que fazer, até que chegou um momento onde eu tive que chegar na mesa da coordenação e abrir o meu coração. Olha, eu tenho uma oportunidade aqui de mudar a minha vida e da minha família, e eu preciso concluir os ensinos esse semestre, e eu preciso viajar. Como a instituição pode me ajudar? E na época, e eu falo isso sempre com a maior gratidão do mundo, na época eu ouvi, se tu está aqui precisando de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Então eu vou estar sempre aberto para qualquer possibilidade que a Estácio precisar, porque ela foi um agente que me ajudou não só na formação acadêmica. Eu conheci a minha esposa na Estácio, mas não só por ter trazido alguém que hoje faz parte completa da minha vida, minha esposa, a gente casou ano passado, né, temos uma filha, então não só por todas essas coisas que são as mais importantes da minha vida, mas porque no momento onde eu mais precisei, a instituição ela foi humana e não meramente acadêmica, se é que pode se dizer assim. Que é quando ela abraça o sonho do aluno. Para quando ela olha e diz assim, cara, se a minha função como academia é te formar para a vida, aqui está o meu papel. Exatamente. E no papel de diretor, digo, quantas histórias tu não cruza pelos corredores? Muitas, muitas. E isso é um papel fundamental. A gente não forma só o profissional, a gente forma vários aspectos. Todos os profissionais que saem de uma instituição de ensino precisam ter aspectos relacionados à relação interpessoal. Vivemos numa era onde ninguém trabalha sozinho numa sala sem interagir com ninguém. Os aspectos éticos, todos os cursos, todas as formações possuem as suas capacidades éticas e todas elas precisam ser atendidas por esse profissional que sai. E esse aspecto que tu traz, eu acho que também fala um pouco sobre empatia, que é algo que a instituição de ensino deve formar nos profissionais. Imagina um profissional, seja de qualquer área, que não tenha um mínimo de processo de empatia com os outros. Como que funciona? Não existe. Não existe. Então, acho que esse papel também serve. Que bom que tu teve esse exemplo positivo, né? E que bom que isso acontece. Mas, voltando nesse aspecto, é um desafio muito grande fazer a instituição funcionar, porque a gente hoje não, acho que desde sempre, a gente é cercado de muitas adversidades na nossa vida. E, às vezes, a gente ouve histórias, assim, muito desafiadoras e que tu pensa... Aquilo, às vezes, é um soco no estômago, vamos dizer assim.
A gente acha que a gente tem problema até a gente ouvir um que realmente, de Sim. fato, seja. E até pelo nosso perfil de aluno, que geralmente é o que trabalha, que ele mesmo paga a faculdade, que ele sai de casa de manhã, 6 da manhã, passa o dia fora, às vezes almoça um lanche e vai para a aula de noite e ainda fica até às 10, 10h30 na instituição da noite. Como que a gente não vai minimamente se preocupar com esse processo desse aluno? Então, a parte empática, né? A parte empática. E acontece muitos casos, viu? São muitas situações. Porque a gente falou, a gente tem vários públicos também. A gente fala dos alunos, mas nós temos os docentes, que também têm as suas vidas fora da instituição, os colaboradores. Nós temos uma série de stakeholders, vamos dizer assim, que fazem com que no final do dia a instituição aconteça. E o ser humano está suscetível a ter várias situações ao longo do dia, né? Então é sempre uma orquestra que a gente tenta ali organizar com vários personagens. Sim, para que a sinfonia saia da melhor maneira possível, né? E a responsabilidade é muito grande, né? Como a gente falou, a gente está formando um profissional que vai ter impacto direto na sociedade. Sim. Imagina, pega um curso da área de saúde, por exemplo, como que a gente precisa garantir que aquela formação seja adequada à demanda que o mercado vai exigir lá fora. O profissional precisa entender, ao longo da formação da saúde, por exemplo, que ali, naquele momento da instituição, no momento que ele está no ambiente acadêmico, ele pode errar. Sim. Ali é um ambiente controlado para erro, mas que talvez numa emergência hospitalar aquele erro custe a vida de alguém. Então, imagina, né? É uma posição assim de que todo dia a gente precisa entender o papel de transformação e o papel que isso gera na sociedade lá fora. Sim. Né? Inclusive, né, Diego, e tu traz excelentes pontos assim sobre a vida acadêmica, né? E era um objetivo meu te trazer aqui no Rolling Talks, justamente porque aqui a gente fala muito sobre vivência, sobre dia a dia, né, sobre a liderança no mercado de trabalho, sobre quando a gente está lá no chão da fábrica, os gerentes e tudo mais. Só que na academia a gente forma esses líderes. Sim. Porque eles passaram por algum processo, claro, tem as exceções, como tu mencionaste, mas o nome já fala, exceções, né? Passaram pelas faculdades, né? Passaram pelas universidades para todo o processo de aprendizado. E aí, assim, a minha pergunta para ti é, saindo um pouco da linguagem do aluno, que foi os assuntos que a gente trouxe até agora, como é que tu lidera, né? Não precisa ser na primeira pessoa, né? Mas como é que tu enxerga a liderança de um corpo docente? Porque quando a gente fala em corpo docente, são diversos profissionais de sucesso nas suas áreas. Então, assim, a gente tem um docente que é advogado, dá aula no curso de Direito lá sobre Direito do Trabalho. A gente tem o docente de administração, mesma coisa, né? Docente da área da saúde, né? Da biomedicina, veterinária, né? E muitas vezes a gente enxerga a questão do ego dos professores. De todas as pessoas possuem ego, tá tudo certo em relação a isso. Sim. Mas como administrar o ego dos professores para manter a comunidade docente na mesma sintonia? É difícil essa pergunta, hein? Olha, eu acho que o primeiro aspecto do ambiente acadêmico é o seguinte. Eu entendo, e aí é uma posição minha, que o professor numa sala de aula, ele de fato não é o centro. Ele de fato ele é um condutor. O centro de um ambiente acadêmico tem que ser o aluno. O aluno tem que estar no centro e todo o conhecimento do professor precisa ser transferido para ele. Então, existem alguns episódios onde o professor, talvez, por alguma questão, não entenda esse processo. Ele acha que ele é o centro e que todo mundo deve se adaptar ao que ele pensa e ele deve ser tratado como se fosse alguma espécie de semideus. Isso. E aí isso não é uma crítica, porque o professor, de fato, ele é fundamental no processo da sociedade, porque ele transmite o conhecimento. Mas, de fato, ele não é esse semideus, né? Ele é, de certo, um agente condutor. O aluno é o centro. O aluno que está ali para buscar minimamente adquirir o mesmo conhecimento que esse professor tenha. Então, o professor precisa conduzir esse conhecimento e que ele seja transformado, de fato, na educação profissional que aquele aluno está recebendo. Então, acho que o primeiro aspecto é esse. A gente precisa trabalhar isso de algumas maneiras.
Como, por exemplo, quando a gente faz uma semana acadêmica, a gente organiza todo esse processo de palestras, organiza todo esse processo de uma formação extracurricular, vamos chamar assim. O professor ele é convidado a participar e a ele decidir quais as palestras ele quer trazer e quais os temas, de fato, ele entende que são pertinentes à formação do aluno. Outro exemplo é trazendo os professores, de fato, para dentro do processo de decisão, do que é possível de ser decidido. Aqui cabe um parênteses, porque o que é possível de ser decidido? O ambiente de ensino superior ele é altamente regulado. Com certeza. Ele não pode ser um processo... Assim, é uma diretriz muito grande do que precisa ser ensinado. Isso. E a instituição não pode mudar a seu gosto. Diz, não, esse semestre a gente não vai tratar de direito do trabalho. Nós não vamos falar desse tema. Não existe. Isso é uma disciplina que faz parte do currículo obrigatório do curso de Direito. Então, a gente convida, dentro do que é possível, para que o professor se sinta realmente parte do processo, mais parte do processo do que ele já é, vamos dizer assim, né? Mas realmente é desafiador, porque daí tu lida também um outro aspecto que é importante. Quando tem um corpo docente, diferentes formações. Com certeza. Então, tu vai ter... Diferentes formações, diferentes pessoas, diferentes famílias, diferentes sonhos, diferentes objetivos. Isso. Aquele professor que sempre sonhou em dar aula, aquele que decidiu dar aula com o passar da carreira. Né? E aí, um questionamento, Diego, que te faço, né? E por aqui eu sempre tenho o intuito de não colocar os nossos convidados, as nossas referências em saia justa, mas sempre de fazer questionamentos que são do dia a dia, da prática. Claro. Né? Aquele excelente docente que tem uma carreira incrível do lado de fora, mas ele é um problema das portas da faculdade para frente. A gente mantém ou a gente manda embora? Do ponto de vista acadêmico, ele precisa entregar uma série de atributos que independem da carreira dele lá fora. Então, ele precisa atender a uma série de critérios. Então, infelizmente, respondendo de maneira prática, ele pode ser o melhor profissional lá fora, na área dele, né, no campo de atuação. Mas dentro da instituição, ele precisa entender que ele precisa seguir as regras acadêmicas que são estabelecidas. Então, às vezes, um melhor professor é aquele que, de fato, ensina o seu aluno, inspira o seu aluno, mas entende que esse processo ele tem uma série de regras a serem seguidas. E isso vale para o mercado de trabalho também, Lucas. Se tu tem um profissional que chega na tua empresa com excelente currículo, com a melhor formação, se ele não tiver a capacidade depois de executar aquilo, ou se ele tiver algum aspecto de desvio... Executar em voo solo. Ele vai ser desligado da empresa, mesmo que ele tenha o melhor currículo. Porque o currículo é uma parte técnica, mas e toda a parte de habilidade, de atitude fica como? Porque ele tem o melhor currículo, ele pode tratar as pessoas de outra maneira, que não a mais correta? Certamente não. Ele vai ter prioridade em alguma situação dentro da empresa? Não. Então é Até o mesmo... porque ele vai acabar não liderando ninguém, né, Diego? Vamos ser... Vai acabar sozinho. Muito prático, assim. Porque cada vez mais o assunto pessoas, ele está em voga. Sim. E ainda bem, diga-se de passagem. Concordo. Né? Porque quem estuda pessoas certamente tem um futuro brilhante pela frente. Não importa a área de atuação. Não importa se a pessoa ela é advogada, não importa se ela é jornalista, não importa se ela é administradora, não importa se ela é biomédica, não importa a formação. Se ela estuda pessoas e sabe se comunicar, ela vai ter sucesso na vida. Não importa. A conta ela vai bater. Eu sempre gosto de usar essa frase, inclusive lá no escritório, que se a gente sabe o caminho por onde ir, a conta fecha. Ela fecha. E muito se fala quando entra no aspecto, principalmente das pessoas mais religiosas. Assim, poxa, como pode fulano ser uma má pessoa e ter sucesso profissional? Será que Deus não olhou para mim? Será que Deus olhou para ele? Mas, na verdade, existe uma lei que funciona no Brasil, que é a lei da semeadura. Ou seja, se tu plantou, tu vai colher. Não importa se tu decide fazer
o caminho mais doloroso ou o caminho mais fácil. Quando existe entrega, quando existe dedicação, as coisas vão acontecer. Então, às vezes, aquele colega de faculdade que ele chega carrancudo todas as noites e pouco conversa, que a gente tem talvez por antipático, né? Ou a gente tem por aquela pessoa de poucas palavras, pô, fulano nem sorria. Às vezes ele tem uma demanda de trabalho muito grande durante o dia, ele chega lá, né, vai em busca daquela graduação para liderar a si próprio. E tudo começa na academia, tudo começa nas faculdades. E ter um professor ali, um docente, que ele é inspiração, onde eu olho, porque naturalmente se ele está dando aula para mim, é porque ele faz parte daquilo que eu imagino ser. Né? Então eu estou olhando para ele e, poxa, esse cara aqui ele vai me tirar do ponto A e vai me levar para o ponto B. Vai, sabe, virar a chave. É o condutor. Eu acho, não, tenho certeza que é o condutor. E aí, falando um pouquinho ainda desse papel da responsabilidade do professor, esse papel de formação, ele, por mais que seja uma via de mão dupla, onde o aluno também tem que dar a sua contrapartida, como a gente conversou, mas quem tem que levar esse aluno até esse ponto é o professor. É o professor que estimula, que expande a capacidade do aluno de dominar determinado assunto. Porque se não fosse dessa maneira, bastaria a gente chegar em casa e ler os livros todos e absorver tudo que está ali. Mas o professor faz o quê? É o cara que traduz aquela linguagem, que tira as amarras que podem surgir durante a leitura. Quantas vezes a gente já não leu alguma coisa e disse, o que ele está querendo dizer aqui? O professor é o cara que traduz isso e diz, não, isso daqui faz parte disso e vai por aqui, e tu chega, de fato, no caminho de novo né, das pedras. O agente condutor que facilita a vida, né? E inspira também, né? Inspira. Com certeza, a tua fala agora me remeteu a um momento de sala de aula, não vou lembrar o ano, com certeza foi entre 2011 e 2017, né, com a professora Karina Socal Servo, professora de Direito do Trabalho, né, maravilhosa professora, um beijão para a Karina, onde nós estávamos falando na época, Direito do Trabalho, estávamos falando sobre as demissões. Aí eram as demissões por justa causa e as sem justa causa. Ela dizia, a demissão por justa causa é quando o funcionário cometeu algo de errado em relação à empresa e tem requisitos. E a demissão sem justa causa, pessoal, é a Lei Lulu Santos. Todo mundo, como assim Lei Lulu Santos? Mas como assim, professor? E ela respondeu, não te quero mal, só não te quero mais. Então, assim, e eu lembro como isso marcou. E essa é a importância do docente. Às vezes a gente está 10 da noite de uma quarta-feira modorrenta, cansado, e o professor, como agente condutor, como tu acabaste de falar, ele consegue tirar um sorriso no rosto e uma frase que permanece anos na cabeça. E vai permanecer para sempre. E é isso que o livro não entrega. Exatamente. É essa a diferença. É isso que o livro não traz. E batendo nessa tecla, Diego, me diz uma coisa. Como é liderar uma das maiores, a maior faculdade do país? Olha, eu sou numa das capitais, né? Sim, eu sou uma peça dessa grande engrenagem que é a Estácio, né? Hoje, de fato, faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. E a responsabilidade é muito grande, porque, de fato, ela atua em todas as capitais, exceto Palmas, onde não há ainda um modelo presencial. Mas, fora isso, ela está em todas as capitais do país. E liderar é uma responsabilidade muito grande, porque alguns processos são padronizados, eles são, né, uma diretriz nacional, mas sobra muitas outras coisas que precisam ser resolvidas localmente. A interação com a sociedade, com os stakeholders locais, com os agentes públicos, as particularidades de cada praça. A citar um exemplo que eu não participei, ainda não estava na gestão, mas quando foi a gestão do processo das enchentes ano passado. A Estácio segue um calendário nacional, onde todo o Brasil seguiu tendo aula, e as aulas aqui precisaram ser suspensas por conta da situação de calamidade que se encontrou a cidade. Até porque um dos polos aqui em Porto Alegre é no centro. Eu estudei no centro. Sim, é onde fica a ali nossa na sede. Marechal Floriano? Na Marechal com a Fernando Machado. Ali, de fato, a água não chegou, mas a água circundou todo o centro. Então, era impossível o acesso dos próprios colaboradores, a luz, a energia elétrica ficou mais ou menos 15 dias sem, né? Então, imagina, isso é uma gestão local, que tem que ser administrada localmente. Mobilizaram-se os docentes para que fizessem aulas remotas. Mesmo assim, não foi suficiente, porque muitas pessoas, infelizmente, tiveram
perdas, né? Não tinham Sim. na onde Não morar. é nem questão de internet, teve gente que perdeu casa. Perdeu casa. Que dirá. E aí eu vou falar, Lucas, eu acho que um aspecto que faz coro esse momento. A Estácio foi, até onde eu sei, pode ter outra instituição que tenha feito, mas pelos dados que nós temos, foi a única instituição de ensino superior de Porto Alegre que suspendeu a mensalidade do último mês, que foi o mês de junho, e a mensalidade de julho, que é a renovação de matrícula, fez um preço de R$50 para todos os alunos. Eu trago esse aspecto não para fazer uma propaganda em cima disso, mas eu trago esse aspecto porque foi uma decisão local, comprada pelo grupo Diretório educacional, Nacional. porque não havia condições de se cobrar mensalidade. E também não havia condições, depois de quando foi o processo de renovação de matrícula, cobrar uma mensalidade por mais desconto que a pessoa possa ter, mas não havia clima e também não havia como saber o cenário dessas pessoas. Então, a mensalidade ela foi um preço a renovação foi um preço simbólico. Isso garantiu, claro, a nossa base de alunos, mas garantiu um bom entendimento dos alunos de que a instituição estava, de fato, preocupada ou minimamente tentou ajudar de alguma maneira esse processo. E aí, minimamente... É modo de dizer, É né? modo de dizer, né? Porque assim, não cobrar uma mensalidade, a gente sabe hoje em dia o valor que é o estudo no Brasil, não cobrar uma mensalidade, cobrar simbólicos R$50 numa questão de renovação de matrícula, certamente é uma função social muito grande que uma instituição de ensino como a Estácio forneceu aqui para Porto Alegre. E assim, eu acho que a instituição de ensino ela é esse agente que tem que entregar. E isso é uma opinião pessoal. Veja bem, para deixar bem claro, assim como a gente tem uma grande montadora de carros aqui na Grande Porto Alegre, eu enxergo e eu lembro, na época que eu trabalhava no rádio, que essa montadora de carros, que fica localizada em Gravataí, ela patrocinava um time de futebol que se chamava Cerâmica, que não existe mais, o Cerâmica de Gravataí. E essa montadora estampava a camiseta. E aí, muitas vezes, as pessoas me diziam assim, poxa, tu vê uma montadora deste tamanho patrocinando Cerâmica, que eu sempre dizia, cara, esses caras estão certos. Eles estão certos. Porque a função social da grande empresa é chegar naquela comunidade local e ser pertencente a ela. Exatamente. Então, isso que a Estácio faz, né, e eu confesso que eu não sabia, e assim e sigo a Estácio nas redes sociais, o que mostra que o serviço que a Estácio fez não foi para marketing. Não foi publicizado. Não houve essa situação de, poxa, vamos ganhar aqui likes em cima disso, compartilhamentos, poxa, olha como a Estácio é legal. A função, de fato, foi pegar todos aqueles que foram atingidos, direto ou indiretamente, porque indiretamente todos nós fomos. Todo mundo foi, é verdade. Todos nós fomos. Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E, de fato, contribuir para a vida de cada uma dessas pessoas. Fazer com que elas, de fato, cresçam no que tange a isso. E dentro dessa parte de contribuição de sociedade, eu te pergunto sobre a questão do projeto de vocês, do Enem, que é algo muito bacana e inovador, né? O nosso projeto do Enem está dentro dessa linha mesmo de atuação local. Acho que é fundamental isso que tu tocou, exatamente esse aspecto. A instituição ela é nacional, ela tem atuação, mas ela precisa ser conhecida na comunidade, aonde ela está inserida. E o nosso projeto do Enem ele nasce dessa necessidade. No ano passado, nós fizemos ação de pré-ENEM, ficamos em 2 pontos de Porto Alegre, distribuindo água, frutas, fazendo aquele incentivo para o pessoal. E ali, Lucas, eu vi um grande número de alunos e de candidatos nervosos, chorando, que chegam naquele portão ali como se estivessem chegando num divisor de águas e que eles não estavam se sentindo preparados para atravessar aquilo. É, assim, curioso o fato da quantidade de pessoas que a gente vê nos portões no dia do Enem, de pessoas abaladas mesmo, nervosas, tristes pela carga que aquilo exerce sobre a vida delas. E, a partir dali, aquilo me gerou uma inquietação. Eu disse, não, a gente tem que ter algum jeito de ajudar essas pessoas a minimamente chegarem nesse momento tranquilas. E aí voltei para dentro da instituição e comecei a organizar ali com o nosso time de coordenadores. E nós montamos um aulão de Enem, que vai começar agora no mês de junho e vai se estender até as vésperas do Enem, que é em novembro. Então, a gente conseguiu montar com as escolas parceiras que nós temos uma parceria com a Primeira CRE, e essas escolas parceiras ganharam um número de aproximadamente 10 a 13 vagas cada uma, e elas vão selecionar os seus alunos,
E esses alunos que elas entendem que atendem esses critérios e que têm uma melhor, né, que têm o desejo de fazer o Enem para realmente conseguir uma bolsa de estudo, seja pelo ProUni nas escolas, nas instituições privadas, ou seja pelo SISU nas instituições públicas, elas vão ter um curso preparatório totalmente gratuito na instituição. Então, nós estamos trabalhando com 90 vagas, que é a capacidade do nosso auditório nesse momento. E além desses 90 alunos terem aulas, 180 horas de conteúdo, revisão de ensino médio mesmo, português, redação, matemática, física, química, todos os conteúdos que passam pelo processo de formação do ensino médio, eles vão ter também um acompanhamento psicológico com os alunos egressos do curso de Direito. Né, para evitar essa ansiedade que se cria. Então, eles vão ter, além dessa formação de disciplinas, acompanhamento psicológico, encontros mensais, onde vão ser trabalhadas rodas de conversa, aspectos ali para trabalhar a ansiedade. Nós vamos simular, em uma dessas aulas, nós vamos simular o Enem, o processo desde ele apresentar o documento na porta, dele localizar a sala de aula dele levar a caneta transparente, de levar água sem rótulo, todo o processo do Enem. Porque às vezes a gente acha que isso é muito básico para nós, mas pega um jovem de 16 anos que nunca fez um modelo de prova em concurso público, que é o modelo do Enem. Não é todo mundo que se dá conta que tem um edital, que consegue ler esse edital, não é todo mundo que consegue entender que a caneta tem que ser transparente. Então, a gente vai simular todo esse modelo. E até desculpa te interromper, Diego, sobre neurociência, né? Eu gosto muito disso, estudo bastante, me aprofundo, né? Tive a felicidade de fazer 2 cursos lá no Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, justamente para me aprofundar e entender, né, a cabeça do ser humano, e sei que tu também estudaste nesse sentido. Quando tu já tem um modelo, mesmo que num ensaio, digamos assim, né, sobre chegar lá, entregar o documento, a caneta e tal, quando chega o dia onde essa atitude precisa acontecer de fato, ela é um modelo a ser repetido e não a ser criado. Então se torna mais fácil, o peso é menor. E acredito que a psicologia certamente deve explicar com bastante profundidade toda essa parte do processo de tranquilidade, né, para a pessoa entender. E assim, a gente falou sobre aqui os cursos preparatórios do Enem, mas o mesmo vale, por exemplo, para após as graduações, as provas de certificação, como a OAB, por exemplo. Como e com todo o peso que traz. Tu passa 5 anos numa faculdade de Direito. 5 anos, no mínimo. Para depois fazer uma prova para decidir se tu é advogado ou não. É verdade. Então, olha o peso disso. Como tu disseste, o peso do Enem, o peso dessas provas e de tudo mais. Mas, Diego, se me permite perguntar, queria que tu compartilhasse com a gente, comigo e com a nossa audiência, o principal desafio que o Diego Cândido enfrentou até hoje. Não do ponto de vista da Estácio, mas, claro, do ponto de vista profissional. Qual foi aquele momento onde as coisas, daqui para frente, tudo vai mudar? Eu costumo falar sempre aqui, até inclusive nos outros episódios, falei sobre um termo do poker, que é o all-in, quando a gente aposta tudo. Qual foi o teu momento de virada de chave na tua vida em relação à tua carreira profissional? Olha, eu vou te dar um exemplo que eu acho que foi o meu maior desafio de gestão, mas acabou virando o meu maior desafio de vida. Março de 2020, início da pandemia. A gente não sabia como ia ser. Eu era, na época, coordenador de relacionamento da Estácio e eu tinha que gerenciar uma equipe num modelo que ninguém até então estava preparado, que era o modelo remoto. Nós estávamos todo mundo trabalhando, 19 horas estávamos começando as aulas, sai um decreto dizendo que a partir daquele outro dia não poderia mais ter aula presencial nas instituições de ensino, porque tinha um vírus que até então ninguém sabia como funcionava e que naquele momento a informação, nunca me esqueço, a informação que nós recebemos era que talvez duraria 10 dias esse afastamento. Nossa. E aí eu disse, bom, vamos organizar minimamente, vamos organizar as equipes, organizamos o pessoal. Na época não se tinha esses aplicativos aí que nós temos hoje de reuniões online, né? Esses aí que tu conecta todo mundo ali junto.
Naquela época, isso era ainda muito distante da realidade das empresas. A gente operava no modelo presencial. Era pouco que se ouvia falar de home office até então, especialmente em instituição de ensino, onde o negócio acontece presencialmente e a gente precisa estar ali. Aquele dia, eu saí, eu falei, bom, vai durar 10 dias. E não durou 10 dias, né? Duraram pelo menos 2 anos esse processo. Aquele modelo de gestão, para mim, foi um divisor de águas enorme, porque a gente não sabia como fazer. Por mais que tu tenha uma graduação, eu já tinha finalizado meu MBA em gestão de pessoas, mas ninguém na pós-graduação falava em modelo de gerenciar as pessoas por um longo período à distância. E aí a gente começou naquele modelo, Lucas, sem saber ao certo como que ele ia terminar. Então ali eu acho que foi um grande divisor de águas, porque a gente se dá conta de que as teorias elas existem, elas nos dão muito embasamento e são elas que garantem a execução de fato das coisas, mas existe uma parte que a ciência não absorve, que é um pouco de arte. Que a Venato fala um pouco disso, que a ciência ela tem o administrador tem um pouco de ciência, mas ele tem que ter um pouco de arte também. Com certeza. Que é de fato saber fazer ali, porque não ia ter nenhum livro te dizendo como gerenciar ou quais os aspectos que poderiam ocorrer. E aí o que começou a acontecer? Nós fomos para casa, depois conseguimos, depois de 10, 15 dias, restabelecer de modo que todo mundo tivesse internet, mas veio um maior desafio. Os colaboradores e os seus familiares começaram a adoecer. E aí como que tu faz o impacto de uma doença que até então ninguém sabia como ia funcionar, como que se transmitia, qual o comportamento dela, e os teus colaboradores e os familiares dos teus colaboradores começam a contrair essa doença. Então, pensa o grau de complexidade que havia nisso. Porque o que aconteceu? As instituições de ensino não paravam, as aulas precisavam seguir. O calendário acadêmico foi modelado para um modelo virtual, com aulas ao vivo. O Ministério da Educação regulamentou e permitiu esse modelo, mas não havia nenhum respaldo quanto aos colaboradores e como que as equipes iam se comportar. Então, assim, foi um processo que hoje passou, a gente conseguiu, né, vencemos essa etapa, mas o divisor para mim foi gerenciar na pandemia. Eu acho que, e converso às vezes com algumas pessoas que ainda dizem que também foi um divisor para elas. É que daí para frente tudo se torna mais fácil, né? Tudo que gerenciar nesse momento de, como tu mesmo trouxeste aqui com maestria, tudo que aconteceu, né, tu conseguir gerenciar as pessoas à distância, que hoje em dia para nós é um pouco mais normal, mas na época não era, né? Todos esses processos, como funcionava, assim, nessa parte, em meio à pandemia, né? Como as coisas todas vão acontecer. Então, de fato, tenho certeza que foi um divisor de águas mesmo, e é um excelente o teu relato, porque até hoje ninguém tinha pontuado essa questão pandemia, né? Assim, a diferença que foi liderar pós-pandemia. Mas, Diego, estamos chegando já ao final do nosso papo e a gente começa a conversar e a conversa vai, né? Flui. E aí tem 2 pontos que eu quero trabalhar contigo. A gente começou o nosso episódio falando sobre a importância da academia, que é o que eu conversei com a nossa antiga convidada, e dentro do nosso storytelling a gente termina as conversas sempre conectando com o episódio seguinte, certo? Então, o tema do próximo episódio é a influência do pensamento positivo e na crença de vitória das pessoas para fazer tudo dar certo. O quanto o Diego Cândido enxerga de 0 a 10 na vida das pessoas essa crença de que não importa o que elas estão fazendo naquele momento, elas vão escolher uma área na sua vida que é ter sucesso. Não importa qual ela seja. Olha, é uma reflexão profunda, porque eu acho que entra um aspecto assim, eu acredito muito na espiritualidade também. Eu acho que o sucesso tem um aspecto de espiritualidade, Lucas. Isso é uma percepção minha, porque eu entendo que todo mundo que sai de casa de manhã quer ter sucesso, mas nem todo mundo consegue, ou pelo menos alcança o grau de sucesso que imagina. Eu acho que o que determina o que a pessoa tem de sucesso, além de toda a sua doação, da sua perseverança, é acreditar também que alguém ajuda a conduzir o nosso caminho. Eu acredito muito nisso. Às vezes a gente tira forças de lugar que a gente não imagina para seguir em frente. Então eu acho que o sucesso traz um pouco disso. Isso é uma percepção minha, assim, que também não tem nenhum embasamento científico, mas é como eu sinto que as coisas aconteceram um pouco para mim.
Eu saí de Viamão também para ser bolsista na Estácio. Também trabalhava ali com a minha bolsa. Eu pagava a minha faculdade, chegava ali 7 da manhã e ia embora 22 horas, porque eu abria a secretaria, trabalhava o dia inteiro, e no final do dia eu ia para aula, depois ia para a parada do ônibus, chegava em casa meia-noite. Minha rotina foi assim durante 4 anos. E eu sempre pensava, eu digo, caramba, será que um dia vai dar certo? E hoje eu vejo que deu. Vejo que deu porque eu entendo que eu me dediquei, mas eu entendo que em algum momento essa força diária de dormir 5, 6 horas e no outro dia estar, vamos dizer assim, inteiro ou estar disposto, isso vem de algum lugar que eu acho que a gente tem que ter uma conexão com algo assim. A gente precisa acreditar em algo a mais. Acho que nós somos muito pequenos para estarmos aqui gerenciando tudo na nossa vida. Não, tem um aspecto que a gente não gerencia. Né? E aí, cada um chama de um jeito, né, Diego? Exato. Chamam de Deus, chamam de Cristo, Divino Espírito Santo. O universo intuição, retribui. a lei da atração. Né? Cada um chama de uma maneira. Mas eu acho que tem muito esse aspecto, viu? Eu acho que o sucesso, ele, de alguma maneira, para quem se dedica, ele acontece. Mas mesmo assim, a força para buscar essa dedicação diária, às vezes a gente precisa pensar de onde que vem essa força, porque a gente também, quando vira gestor ou quando vira líder, alguns acham que tem o controle sobre tudo. Isso também não é verdade. Com certeza não. A gente não tem gestão sobre tudo na nossa vida. E esse aspecto que nos leva a conseguir seguir em frente, eu acho que é um bom mistério da vida que nos leva a cada vez querer entender mais, né? Acho que é bom ter um mistério na vida. Com certeza. Eu acho que o grande segredo é as surpresas que o dia de amanhã nos traz. É tá? verdade. O que o dia de amanhã vai nos trazer como surpresa? Eu acho que todo líder de uma empresa sabe que amanhã, se Deus quiser, eu vou acordar e quando eu acordar, certamente alguma surpresa eu terei. Durante o dia, alguma coisa vai acontecer. Pensa que sem graça seria, talvez, se a gente tivesse o roteiro do dia completo. Quanta monotonia, né? Com certeza, com certeza. Mas, Diego, quero super agradecer a tua presença aqui conosco no Rolling Talks. Tá? Foi de enorme valia. Tá? Todas as conversas, todas as pontuações que tu traz, toda essa serenidade de trazer, não só para mim que estou aqui na tua frente, mas para todo mundo que está nos assistindo através do YouTube e também do Spotify, a importância do aspecto acadêmico na vida de cada um. De quanto é importante o ensino, de quanto é importante as responsabilidades que o ensino traz, porque o ensino não é só a aula, é o compromisso. Eu tenho que estar lá às 7, eu tenho que ficar até às 22h30, então é o compromisso que eu tenho. Né? Como tu disseste, às vezes com fome, às vezes com lanche. Então, todos os sacrifícios. Então, o sacrifício não é só a aula. O sacrifício é tudo que eu faço para que eu possa liderar e governar minha própria vida com um salário melhor, com uma carreira melhor, podendo proporcionar um aspecto positivo para a família e também na sua individualidade, para que as pessoas possam sempre ser borboletas. E que possam crescer, que possam voar, que depois de lagartas elas venham sempre a bater as suas asas em busca dos seus objetivos principais. Então, muito, muito obrigado por toda essa aula que recebemos aqui hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço imensamente a lembrança de trazer todo esse carinho que tu tem pela Estácio e especialmente por ter me convidado para estar aqui. Fico muito feliz pessoalmente por isso. Desejo muito sucesso para ti e espero que tenha aí sempre novos desafios e que tu vença todos eles. Mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Então, gente, terminando mais um episódio do Rolling Talks, hoje com o Diego Cândido, essa fera da Estácio Porto Alegre, diretor da Estácio Porto Alegre, que veio engrandecer e trazer de maneira muito nobre todas as dicas para que a gente possa crescer como líderes, como agentes de mudança nas suas vidas profissionais e nas suas vidas pessoais. Vejo vocês no nosso próximo episódio, sempre com dicas práticas, sempre com dicas que vão envolver e fazer que vocês cresçam cada vez mais nesses papos que falam sobre vida todos os dias e vida real é sempre no Rolling Talks. Até a próxima!